Então, olá, boa tarde de novo, né, a todos. Eu sou o professor Gerson Tenório dos Santos, coordenador do mestrado profissional Práticas Docentes no Ensino Fundamental, lá da Unimes. Também professor de letras há muito tempo, né, já fui coordenador 12 anos, professor de curso de letras, também na Unimes, né, e também, atualmente, sou membro e vice-líder de um grupo de pesquisa em literatura na PUC São Paulo, que se chama Categorias da Narrativa. Então, estamos aqui, eu, as duas professoras Gisele, nós temos a professora Gisele Prado, nós temos a professora Gisele Larizati, e temos o professor Risato Nunes, né, que vai ser o nosso autor, que vai falar após as duas professoras Gisele. Então, pela ordem, nós vamos fazer a seguinte apresentação. A professora Gisele Prado vai falar 15 minutos sobre esse interessante romance que vocês vão ter o prazer de conhecer agora em primeira mão, nas falas das professoras. Em seguida, vamos ter a outra professora Gisele, né? Não foi à toa que convidamos duas Giseles, isso aqui foi um plano, né? Enfim, quando nós planejamos esse lançamento. E nós temos o prazer de ouvir duas professoras Giseles, que são ambas da área de letras e que vão fazer, né, comentários sobre essa obra bem interessante. E depois, o professor Risato, por último, fala. Então, eu vou, agora, nesse momento, eu vou apresentar a professora Gisele Esteves Prado, que vai fazer, primeiramente, o seu comentário por 15 minutos. Quem é a professora Gisele? A professora Gisele, ela possui graduação em licenciatura plena em Comunicação e Filosofia, com ênfase em Língua e Literatura Portuguesa, pela PUC São Paulo. Possui também graduação em Logística e Transportes pela FATEC. Possui graduação em Gestão Portuária pela FATEC também. Possui pós-graduação em Comunicação Social pela Fundação Casper Libero. Possui pós-graduação em Ensino à Distância pela Unimes, aqui de Santos, a nossa Unimes. Possui pós-graduação em Formação Pedagógica, Tecnologias para a Gestão da Aprendizagem Online pela Unimes também. Ela é mestra em Ecologia e Sustentabilidade pela Universidade de Santa Cecília. É especialista e consultor em normas técnicas da ABNT e especialista em artigos científicos e trabalhos acadêmicos. Já tem bastante experiência, ela tem 35 anos de experiência em magistério, ensino fundamental, médio e superior. É também revisadora e preparadora de textos com experiência de 33 anos na área, tendo atuado em diversas editoras e revistas. E possui um livro editado na Alemanha sobre sustentabilidade, 3 artigos publicados em livros pela Unimes e organizadora de 2 livros de artigos sobre EAD de professores da Unimes. Bom, então agora eu vou passar a palavra à professora Gisele, um L só, que vai agora fazer o comentário, os seus comentários desta interessante obra do professor Risato. Por favor. Boa tarde a todos, boa tarde ou boa noite, alguns dizem que depois das 18 já é boa noite, né? Primeiramente eu quero agradecer ao professor Risato pelo convite, ao professor Gerson, à faculdade, a Unimes, né, por essa oportunidade de estar aqui falando. Eu me apaixonei pela Gisele, me apaixonei pelo livro, e para mim é um prazer estar aqui podendo colocar algumas das minhas pequenas observações a respeito do livro, né? Eu acho que, antes de mais nada, né, antes de ser uma história de amor, de ódio, de vingança, né, eu acho que o romance ele fala muito sobre os sentimentos humanos, né? Ele fala o tempo todo sobre sentimentos humanos, e a gente tem todo tipo de gente nesse romance, né? A gente tem pessoas pobres, ricas, poderosas, humildes, cruéis, amargas, tristes, felizes, gratas, desonestas, criminosas, gentis, gordas, magras, feias, bonitas, inteligentes, espertas, corruptas, medrosas, corajosas, insanas, violentas, incompetentes, limítrofes. A gente tem todo tipo de gente nesse livro. Assim, essas foram algumas das características que eu levantei, mas a gente encontra todos esses perfis no livro do professor Risato. E essas personagens controversas estão presentes, né? E essas personalidades também, que são com seus sentimentos igualmente controversos, né? E aí eu fazendo a leitura, o tempo todo eu me deparei com... O tempo todo ficou recorrendo para mim uma coisa que são os 7 pecados capitais, né?
E aí, eu até conversando com a outra professora, com a professora Gisele, eu falei, Gi, eu acho que eu vou falar da presença dos 7 pecados capitais no livro, e a gente encontra isso, né? Eu vou fazer o possível para não dar spoiler, né, do livro, mas eu já vou adiantando para quem está aí assistindo que o livro é apaixonante, ele é interessantíssimo, ele prende a gente. Eu tinha pouco tempo para ler, mas eu não conseguia parar de ler, eu queria terminar logo, né? Então, eu levantei aqui os 7 pecados, né? Eu vou falar primeiro da luxúria, né? Que ela também, a luxúria também no seu sentido original, ela é um dos pecados que diz que você pode se deixar dominar pelas paixões, né? E toda a vida do Sérgio, do personagem, ela se pauta, né, em cima dessa obstinação que ele tem pela Gisele, né? Ele não era um homem viciado em sexo, não era um estuprador, não era um libidinoso, mas ele vai fazer de tudo para ter uma noite de amor, né? Uma noite de luxúria com a sua Gisele. A luxúria também tá ligada à corrupção dos costumes, né? E eu lembro que, em certa passagem, o Sérgio comenta de um certo favor que um antigo conhecido banqueiro devia a ele, né? Então, essa luxúria também, ela não está ligada somente ao sexo, né? Ela está também ligada a essa corrupção, e ela está presente em outros momentos do livro. É claro que a gente não tem tempo aqui para falar de todos, e também não quero entregar nada da história para vocês, quero que vocês leiam. E aí a gente vem falar sobre a avareza, né? A avareza também, os pecados eles são capitais porque eles sempre levam a outros pecados, né? Na verdade, os pecados capitais eles são os pais de todos os pecados. Então, decorrente de todos os pecados, vem outros pecados. Então, por isso que eles são chamados de pecados capitais. E aí, a princípio, eu fiquei pensando assim, nossa, mas será que tem avareza, né? Será que o Sérgio, em algum momento, ele tem essa avareza? Porque quando ele tem uma situação melhor, ele ajuda, ele é gentil, ele é bondoso, ele não poupa esforços, ele não poupa dinheiro, mas, na verdade, a avareza ela não está só no dinheiro, né? Ela não está só ela é um sentimento também, né? Você pode ter um sentimento de avareza, você pode ser um avarento de outras formas. Por exemplo, o Sérgio não tinha muitos amigos, né? O Sérgio não foi um homem de muitos amigos durante sua vida, né? Ele comenta mais de uma vez que ele tinha lá a cachorrinha dele, que é a fiel escudeira dele, e que era uma grande amiga dele, e depois, mais para frente, vocês vão perceber que ele vai ter aí um outro amigo. E a avareza também está ligada ao apego excessivo que a gente tem, né, com tudo que a gente deseja, né? E se a gente quer ter essas coisas e vai ter essas coisas da forma certa ou errada, isso não importa, né? Então, o Sérgio pratica a avareza quando ele faz de tudo, seja certo ou errado, para ter mais uma vez a Gisele. Né? Ele não vai medir esses esforços, né? E aí vem a preguiça. A preguiça, ela é caracterizada pela Igreja Católica como alguém que vive em estado de falta de capricho, de falta de esmero, de falta de empenho, negligência, desleixo, e a gente nota isso em um certo momento que o personagem do Sérgio tem esse momento de desleixo, tem esse momento de falta de cuidado consigo mesmo, né? Ele se deixa... se descuida, né, do seu corpo, do seu aspecto físico, ele se descuida de si mesmo, e isso é uma certa preguiça, né? E também o momento em que o Sérgio está preso, ele fala que ele desistiu de tudo, ele tem preguiça, isso também é uma preguiça, né? Eu separei um trechinho bem pequenininho para ler no final, e ele fala dessa preguiça mesmo, ele fala assim, eu desisti, eu joguei a toalha, né? Então, isso também é caracterização da preguiça, né? E aí vem a gula, né? A gula, a gente sabe que a gula não está ligada só ao excesso da comida, né? Que a gente sabe que o Sérgio tinha essa gula numa determinada fase, mas a gula também está ligada a todos os tipos de excesso, né? E o Sérgio pratica alguns excessos, né? Durante a história, né? A gente sabe também que a pobreza do Sérgio, e a gente aí vê pesquisas que dizem que
A obesidade mata mais do que os atentados terroristas no mundo hoje, né? E essa falta de dinheiro leva as pessoas a comerem de forma errada e a obesidade aumenta no mundo inteiro por conta disso. E o Sérgio, e também vai aí também um pouco de preguiça, né, de procurar o alimento certo, se alimentar de uma forma correta, de ter um cuidado com o seu próprio corpo. Então a gente fala aí dessa gula do Sérgio. A gula também está ligada ao excesso de comida e bebida. E em vários momentos o Sérgio fala do seu gosto pelo vinho, né? Ele tinha adegas na sua casa, ele chegou até a ser um estudioso de vinhos, né? Porque ele tinha essa coisa, em alguns momentos ele descreve momentos em que ele está lendo, em que ele está se preocupando com outras coisas. A gente está tomando um cuidado para não contar a história, porque a gente fica, às vezes, que é dado a dizer, olha, aquele momento que ele fez isso ou fez aquilo. Então, assim, ele, em alguns momentos, ele descreve ele estar com uma taça de vinho na mão, ele está aí com essa gula, né, também pela bebida, e o vinho também que ele usa para também deixar a Gisele um pouco envolvida com ele em um determinado momento da história, né? E aí temos a soberba e a vaidade. A soberba e a vaidade são os pecados de Lúcifer, né? O Lúcifer achava que ele era melhor que o próprio Deus, né? Por isso que ele acaba sendo expulso. Então, a soberba, ela leva a vários outros pecados, né? E tanto o Sérgio como a Gisele apresentam características de soberba, né? Ambos são soberbos dentro das suas vidas, dentro das suas atuações, né? Tanto um quanto o outro. E o Sérgio, em vários momentos, fala que eu virei um gato, eu virei um homem lindo, eu virei um maravilhoso, né? E a minha mãe dizia assim, olha, elogio em boca própria é defeito, né? Minha mãe sempre disse isso para mim. Então, assim, ele fala muito disso e ele apresenta muito essa soberba, ele se torna um homem extremamente vaidoso. Acho até que por conta da sua obstinação, né, pelo seu objeto de desejo, que é a Gisele, ele acaba se tornando um homem excessivamente vaidoso, né? O São Tomás de Aquino é interessante que ele fala que a vaidade deveria ter sido um pecado tão grande que ele deveria ter sido tratado fora dos 7 pecados capitais, que ele teria que ser aquela coisa assim, vamos fazer um capítulo só para ele, né? Não vamos botar ele nos 7 pecados, vamos botar 6 pecados capitais mais a vaidade, né? Mas aí a Igreja Católica decidiu que deveria ser tratado de forma igual. Aí tem a inveja para mim, né, na minha interpretação, é o pior dos pecados capitais, é o pior defeito que uma pessoa pode ter. Eu escutei algumas falas do Karnal, do Leandro Carnal, e ele fala uma coisa muito interessante com relação à inveja. Ele fala que a inveja é eu reconhecer em mim o meu fracasso. Quando eu reconheço em mim o meu fracasso, é quando eu estou invejando o outro. Na verdade, a inveja, ela não é que eu queira ter o que o outro tem, né? A inveja é que eu quero ter a felicidade que o outro tem por ter aquilo que ele tem. Então, muitas vezes eu consigo aquele objeto, o fulano tem um iate, eu quero ter um iate, eu tenho inveja dele porque eu quero ter um iate. Não, você não quer ter o iate, você quer ter a sensação que aquele cara tem, o porquê ele é tão feliz porque ele tem o iate, né? Então, a inveja, ela não se trata de você invejar um objeto ou uma coisa que ele tem, sim o sentimento que essa coisa traz, e muitas vezes a gente tem inveja, corre atrás de alguma coisa porque a gente tem inveja, quer aquilo, e quando a gente consegue, a gente ainda não é pleno e não é satisfeito. Porque, na verdade, não era o que a gente queria, né? E o termo inveja, né, vem do latim, que o autor gosta bastante do latim, né? Acho até que por causa da formação dele acadêmica, ele acaba citando várias frases em latim. O termo vem do latim invidere, né? Que é não enxergar, não ver, né? Tanto é que Dante, na Divina Comédia, ele fala que o castigo dos invejosos no purgatório vai ser ficar de olhos costurados com arame, que é para eles não verem, eles viram tanto a vida do outro durante
uma vida inteira que eles vão para o purgatório e vão ficar com os olhos costurados, eles não vão ver até expurgar todos os seus pecados, né? Então, esse reconhecimento do fracasso, né, ele cita algumas vezes, em alguns momentos, né, ele fala que as amigas da Gisele devem estar com muita inveja dela, porque elas estão com ele, mais uma vez demonstrando a soberba dele, né, e falando da inveja que provavelmente as amigas estão dela por ela estar com ele, por ser um homem bonito e rico, né? E aí vem uma cascata de pecados atrás disso, né? E até mesmo a luxúria. E aí eu deixei por último o objetivo do livro, que é a ira, né? E esse sentimento, e esse pecado é o que dá o que falar no livro inteiro. E ele é um sentimento que ele vai externar raiva, vai externar ódio, né? E ele é um desejo que você tem de causar um mal ao outro, né? Quem tem a ira, quem é tomado pela ira, ele quer castigar o outro, ele quer ter o outro nas mãos dele, quer subjugar, ele é movido. A história do Sérgio é movida pela ira, né? O tempo todo. Ele é movido por essa ira. E ele é um pecado capital porque ele leva a vários outros, como a cólera, a violência e até mesmo o homicídio, né? A ira leva a tudo isso. A gente tem aqui o nosso exemplo na cidade de São Paulo, não aqui na nossa cidade de Santos, mas a gente tem aqui o exemplo da ira no trânsito, por exemplo. A gente tem uma ira absurda, né? Quando a gente está dirigindo, o cara corta a gente, vai. Então, assim, para a gente se vacinar contra a ira, a gente sempre tem que levar em conta as coisas que nos são caras. A nossa família, os nossos amores, né? Então, a gente tem que sempre aplacar a ira de uma forma, pensando no que é mais valoroso para mim, né? Será que aquela ira que eu estou naquele momento, será que esse desejo de me vingar e esse desejo de ter o outro, de matar o outro, será que ele é tão importante quanto os meus pais, os meus filhos, o meu esposo, a minha esposa, os meus amigos, o meu trabalho? Será que isso é tão importante? Então, a ira do Sérgio leva ele a atitudes nem sempre muito louváveis, né, durante o livro, né, durante a história. Eu separei aqui um trecho, que eu tenho mais um minutinho aí para falar, e aí é um trecho de quando ele está na cadeia, não sei se eu posso ler, se é spoiler ou não, mas ele aqui relata dois ou três pecados, né? E ele fala assim, não sei se era a falta de ar, a fome, o cansaço, as dores no corpo, a falta de perspectiva era óbvia, nem preciso dizer. Acho que tudo junto, por isso tinha jogado a toalha, estava convicto, se é que naquelas condições alguém pode estar convicto de alguma coisa, estava convencido de que chegara a minha hora. Nem estava preocupado em respirar, né? Olha aí a preguiça, né? Contentava-me com o melado fedor que me davam, mas o fato é que ela me apareceu, né? Ela é recorrente a ele o tempo todo, né? Invadiu minha mente, ela com aquela beleza insolente de desafiar o desenho mais mágico dos deuses que a criaram. Ela com aquela perversidade atroz, aritmeticamente calculada para causar o maior dano possível. Lobo em pele de cordeiro, isto é, cobra em pele de gata. De certo modo, tenho de admitir, ela me salvou, porque fui tomado por um ódio tão profundo, tão portentoso, que saí de pronto do estado de letargia em que me encontrava. O ódio, a ira, tirou ele da preguiça, né? Tornei-me pleno de mim mesmo, sóbrio, acordado, totalmente. Doía-me tudo, e eu gritei dentro de mim um urro bestial, insólito, incomensurável. Viver. Berrei para o que restava de minhas esperanças que jaciam pelos cafundós da inconsciência. Viver, não sabia como, mas tinha que viver, sobreviver. Eu encerro aqui a minha fala, passei aí 40 segundos do meu tempo, e não sei se ficou contento, mas é isso aqui que eu tinha para falar sobre o romance. Agora eu passo a palavra de novo ao professor Gerson. Muito obrigada. Okay. Muito obrigado, Gisele, com L só. Muito obrigado, né? Enfim, é legal, né? Eu acho que o livro ele provoca muitas leituras, né? Enfim, eu tinha enxergado muitas coisas nesse livro, mas não todos os pecados juntos, não todos os 7 de uma vez, né? A ira, claro, né? É um motor, né, do livro, né? Enfim, então, mas foi muito instigante, né? Acho que a sua leitura provoca de fato em nós, né, o desejo até de rever algumas partes. É bem interessante isso, né? É legal quando a gente lê assim dessa forma uma obra literária,
porque a gente se sente curioso, mais curioso ainda com a leitura do outro, né? Porque essa leitura vai tomando outros rumos, cada vez mais. O Risato vai ficando lá para trás, sumidinho, né? Enfim, e a gente vai criando, né? A obra do Risato passa a ser nossa e a gente vai se entregando às várias e várias leituras. Eu agradeço bastante, Gisele, a sua leitura da Gisele, né? Sabe? De pensar. Gisele Prado, por favor. Agradeço a oportunidade de ter participado dessa conversa tão gostosa hoje, né? Acho que realmente a gente precisa fazer mais e mais, né? E aqui, ao contrário do livro, as Giseles tiveram voz, né? Tiveram direito de falar as suas opiniões, as suas leituras, né? E dizer que o livro é realmente apaixonante. Quero sim o volume 2, quero sim a continuação da história. Acho que o Gerson falou, e a Gisele falou, e eu também falei, de dar voz à Gisele, né? Ver o lado dela, né? Entender, escutar o lado dela, e ver se ela foi tão cruel assim como a Gi falou, ou se ela foi mais séria, né? Se ela foi mais, né? Um pouco mais carinhosa. Agradeço muito essa tarde super gostosa, essa oportunidade deliciosa, e vamos sim, sem dúvida, vamos repetir, professor Risato, agradeço pela obra, agradeço pela oportunidade, professor Gerson, Gi, minha amiga já há tanto tempo, né? Professoras de letras virginianas com o mesmo nome, né? Olha só quantas coincidências nos cercam. Durante um tempo tivemos o mesmo marido. Meu marido trabalhava com ela e eles iam de carona juntos. Meu marido levava ela de carona para a FEI. E eu dizia assim para ele: olha só como você é esperto, você arrumou um amante que tem o mesmo nome que eu, que é para não ter problema de senilidade, né? Se trocar o nome não vai ter problema. A gente sempre brincou muito com isso. Agradeço muito essa tarde gostosa. E passo a palavra a Gi, minha amiga. Agradeço, Gi. Estou aqui rindo muito. Gente, olha, muito obrigada por essa oportunidade tão boa. Eu quero fazer uma defesa aqui. Uma mulher nunca é cruel. Eu não estou vendo a Gi, nossa xará, como cruel. Uma mulher nunca é cruel. É que eu tentei aqui trazer a leitura. Ó, cadê a Abigail, Gerson? Na verdade, eu quis traduzir aqui a leitura do Sérgio, né, tão forte, que imprime esse olhar à Gisele, retratando-a como, mas é muito curioso isso, porque ela é retratada como alguém demoníaca, mas também angelical. Eu acho que o ponto forte da obra são essas ambivalências que nos provocam a reflexão, né? Então é uma incógnita quem é esta Gisele, e a gente relê, e ao reler o personagem, nós temos a oportunidade de nos reler, né? Eu sempre digo para os alunos que a literatura é o território da liberdade, e se há uma coisa, se há um sentimento, um espaço interno que nós precisamos respeitar sempre essa nossa liberdade interna, né? Então, assim como cada obra é um presente para o leitor, porque cada leitor tem a oportunidade de viver a sua experiência, né? Também a possibilidade do diálogo, de ouvir o outro, de aprender com o outro, e eu aprendi aqui hoje tantas coisas, tantos olhares, né? Eu acho que essa construção que vai nos enriquecendo realmente é um presente. Olha, Risato, a gente estava super animada, ainda falei para o Gerson, a gente vai se divertir, eu falei para a Gi Prada também, nossa, que bom ter momentos assim de prazer mediado pela literatura, que é, ao fim, o que nos move. Quando você diz, Risato, eu escrevo um poema para descansar, eu digo que, na verdade, a literatura, para quem escreve, fica o convite aqui, né, também, é um encontro com a nossa alma, né? Sem julgamento e sem o chicotinho interno. Você falou do juiz, todos nós temos um juiz interno que é terrível, né? Então, é o momento que a gente deixa o juiz e vamos nos humanizar nos nossos piores e nos nossos melhores sentimentos, né? Então, muito obrigada por esse momento partilhado aqui e de tantas aprendizagens. Obrigado, Gi.
Agora o Risato, para as suas palavras finais. Bom, eu vou repetir o que eu falei. Essa experiência, para mim, foi maravilhosa. Em termos de lançamento de livro, foi a melhor experiência que eu já tive. Eu acho que nós, não só eu, mas todos nós aqui, outros, devemos repetir a dose. Eu acho que daqui para frente, lançamento de livro tem que ser assim. Eu acho que não... É muito mais enriquecedor, independentemente do que vai acontecer em relação à obra, que vai se falar, etc., mas é muito mais enriquecedor do que simplesmente entregar o livro, as pessoas põem autógrafo, as pessoas vão embora e vão ler, e depois a gente fica sabendo alguma coisa, mas essa discussão, como nós fizemos, e tive o prazer, a honra, a satisfação e a sorte de contar com vocês três, professor Gisele Prado, professor Zé Gassi, professor Gelson Santos, também isso foi muito bom para mim. Então, eu quero, de novo, consignar, assinar embaixo. Eu adorei esse lançamento. Obrigado a todos vocês. E ao Nimes também, que nos propiciou esse momento. Muito obrigado. Então tá, obrigado a todos vocês mais uma vez, e agora, né, eu considero encerrado por hora, né, enfim, como você me disse, que sou, na verdade, né, todo encerramento é só o início de uma outra coisa, né. Enfim, exato, podemos estar voltando aqui mais uma vez, né, no futuro, como talvez a continuação da Gisele, enfim, mas esperaremos. Então tá, gente, uma boa tarde a todos, e até o próximo lançamento, viu? Tchau, tchau.